ao canal do Centro Espírita João Batista. E para começar nosso estudo, vamos elevar nosso pensamento, a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprender um pouquinho mais sobre seus ensinamentos, aprender um pouquinho mais sobre a doutrina dos Espíritos que nos consola, que nos guia nos nossos dias. Obrigado por mais essa oportunidade. Assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a fé. Nós vamos tentar trabalhar a nossa fé. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Não encontramos definição precisa nos dicionários, mas fé é a força que surge na própria alma, como uma certeza instintiva na providência e sabedoria de Deus. No Espiritismo, a fé é preconizada como raciocinada, como nos mostra Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Emmanuel, no livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, define o que é ter fé. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. É aquela certeza que brota dentro do nosso coração, Eu tenho certeza, eu sei. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. A certeza que Deus sempre está junto a nós, A doutrina espírita apresenta uma nova maneira, de ver a fé. Este é um ponto que julgamos importante, pois enquanto as religiões procuram manipular as consciências, incutindo ideias de medo, impondo comportamentos, reduzindo consideravelmente o nosso livre-arbítrio, o Espiritismo já deixa o pensamento fluir livremente, o mais natural possível, para que o indivíduo possa demonstrar toda a sua identidade e autenticidade. Allan Kardec disse que a fé espírita não pode ser prescrita ou imposta. Por aquele que a tem, ninguém a poderá tirar. E aquele que não a tem, ninguém poderá dar. Diz o codificador que a fé é sinal evidente de progresso. O Espiritismo, como doutrina reencarnacionista e evolucionista, tem na sua fé uma consequência desse progresso que o indivíduo vai pouco a pouco conquistando e vivenciando. O progresso vai facilitando melhores elaborações em estágios sempre renovados. Então, meus irmãos, a caminhada pode ser lenta, mas a gente vai conquistando, assim que acreditamos mais, vamos vivenciando, essa fé. Agora, vamos pedir auxílio ao evangelista Marcos, numa parábola de Jesus, a tempestade acalmada, onde ele nos disse: naquele dia, ao anoitecer,
Disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se uma tempestade de ventos e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que ele ia enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, tranquilamente. Os discípulos o acordaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus então levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-te, acalme-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, meus amigos, enquanto Jesus pergunta: Por que sois tão tímidos? Ele nos dá ainda uma lição. Ele está nos ensinando que não devemos manter a fé somente nos momentos tranquilos ou nos bons momentos. Devemos ter fé também nos momentos de tempestade e de turbulência. Diariamente passamos por medos, incertezas, e às vezes acontece algo e achamos que nada vai dar certo. Acreditamos que não conseguiremos vencer, as dificuldades, os desafios e não temos força para resistir. E aí, meu Deus, por que isso na minha vida? Eu não mereço. Onde está a tua fé? E o pior, você merece mesmo, Porque o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo que nós plantamos no passado, a gente vai colher hoje. Então, esses obstáculos, esses desafios enfrentados hoje, é por nosso merecimento, Deus é justo. E na doutrina espírita aprendemos a entender o sentido da vida. E todos os dias somos testados, na nossa fé. Tenhamos sempre em mente que em todos os momentos e situações estamos amparados pelo Mestre Jesus, a nos orientar nesse imenso oceano. Temos as diretrizes, a bússola e o caminho. Somos nós que guiamos o nosso barco, e sempre amparados, Nós escolhemos o destino. Cabe somente a cada um de nós escolher como alcançar nossos objetivos. Agora vamos ver outra parábola que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele veio ao encontro do povo, no caso aqui Jesus, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporte-se daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível.
Então, Jesus estava dizendo que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, muito pequena, terá capacidade para remover montanhas, mas se acreditar, né? Com isso, o Mestre nos faz refletir sobre quantos somos descrentes nos momentos difíceis, que temos muita teoria, mas na hora da prova fraquejamos, e que uma pequena dose de fé já nos faria maravilhas. É necessário deixar claro que as montanhas que serão transportadas são simbolismo dos nossos problemas, dificuldades, são também as nossas limitações, os nossos defeitos e imperfeições. Jesus nos deixa claro o poder desse sentimento, tão falado e tão pouco compreendido e praticado, pois ele esclarece que nada nos será impossível se soubermos usar essa poderosa força espiritual. O poder da fé demonstra-se de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que com um grande poder fluídico junta a ardente fé, pode só pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar esses fenômenos de cura. Então, se a gente tem esse poder, né, fluídico, se a gente tem vontade, se a gente tem pensamento positivo, se a gente crê, juntando com a nossa fé, nós podemos até promover a cura, né? E que o magnetismo é uma das maiores provas, né, do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, né, que antigamente eram qualificados como milagres. Então, a fé fortalecida, mais o pensamento positivo, mais a vontade, teremos a cura. Esse sentimento fortalecido em nossa alma cura as nossas doenças, as mazelas do espírito e intercede por aqueles que sofrem. É o que acontece quando vamos tomar passe, essa sintonia que deve existir entre o passista e o paciente. Não adianta entrarmos numa sala de passe não acreditando, não tendo fé. Temos que ter essa sintonia, né, entre passista e paciente. A fé robusta nos dá energia e os recursos que nos ajudam a vencer os obstáculos. Vamos citar um exemplo tirado do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Quando Chico foi procurado por uma jovem tuberculosa que vinha pedir a sua ajuda. O médico lhe receitara um remédio poderoso para a sua cura, mas bastante caro e ela não tinha dinheiro para comprá-lo. Chico também não tinha o dinheiro para ajudá-la. Na receita constava que deveria tomar o remédio 2 vezes por dia durante 1 mês. Então, Chico picou a receita em 60 pedaços e disse para a jovem: 2 vezes ao dia, pegue um copo com água e um pedacinho do receituário e tome, orando para Maria Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe espiritual da humanidade, e peça que ela coloque um remédio para a sua cura naquele papel com água. Isso com muita fé. A jovem agradeceu e partiu. 1 mês depois, voltou e disse a Chico: sua receita foi maravilhosa, eu sarei. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Vamos tirar também como exemplo uma oração, uma
palestra, né, O Poder da Fé, Oração e do Pensamento Positivo, feita na Casa do Caminho, por Nazareno Feitosa. Ele conta que Chico Xavier foi ao médico, um homeopata, que passou 3 medicamentos para ele. Perguntaram a Chico: você já não tinha falado com o Dr. Bezerra de Menezes? Chico respondeu: e ele prescreveu 2 dos 3 medicamentos que o médico da Terra prescreveu. E foi perguntado a ele: Chico, você não acredita no Dr. Bezerra de Menezes? E Chico respondeu: irmão, às vezes a gente também duvida. Então, por ele ter vacilado, né, ele não acreditou, mas depois provou, né, que o Dr. Bezerra tinha prescrito, né, os 2 remédios, né, do médico da Terra, né? Então, até Chico teve suas dúvidas, né? E por que nós não podemos ter, né? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, paciente, sabe esperar, porque tem ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé religiosa consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Ela pode ser uma fé raciocinada ou cega. Então, cada religião tem um dogma. A fé raciocinada é a fé que o Espiritismo veio propagar. Ela nos ensina que não basta só crer ou ver, é também necessário compreender. Ela se apoia nos fatos e na lógica. Por isso nos dá tanta certeza. Para exemplificarmos, usaremos a parábola da figueira que secou, onde Jesus vai nos ensinar, né? Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Então aprendemos que a figueira seca é o símbolo das pessoas que têm apenas aparência, né? No bem, mas na verdade não produzem nada de bom. Aquela figueira linda, maravilhosa, mas não tinha o fruto, né? São pessoas que querem passar uma imagem que não corresponde ao que realmente são. Dentro das religiões, podemos dar como exemplo aqueles oradores, palestrantes, que falam muito bem, têm muito brilho e fazem muito sucesso entre os seguidores. Mas, se olharmos de perto, vemos que tudo que falam não passa de palavras vazias. Poucos praticam aquilo que falam. A figueira seca também representa as pessoas que têm a chance de serem úteis e não o são. No Evangelho do Espiritismo, diz que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham,
serão tratados, né, como a figueira seca. Podemos nos perguntar, né, quais são os recursos que temos para sermos úteis à obra de Deus. Alguns vão dizer, não tenho dinheiro, como posso ser caridoso? Outros, não tenho tempo, como posso ajudar meu irmão? Mas o que nos falta mesmo é a vontade e fé em Deus. Porque sempre acabamos sendo intuídos, né, de como ajudar. Sempre encontramos um morador de rua, uma instituição que nos liga pedindo auxílio, um amigo que está precisando de uma palavra, de um conforto, alguém da nossa própria família, né, agora que estamos nesse isolamento, que precisa também da nossa ajuda. Então, se a gente tiver vontade, a gente encontra. É só pedir a Deus, né, que nos mostre o caminho. A fé cega, aquela que acredita sem compreender, sem questionar, pois ela é a composição do fanatismo religioso que causou tanto mal para a humanidade e que deve ser combatida com serenidade e racionalidade. Ela produz o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, aquela fé que é cega, porque não deixa o homem raciocinar, não deixa o homem ter suas escolhas, seu livre-arbítrio. Devemos tomar, então, muito cuidado com a nossa fé, para que ela não se transforme, né, em tolerância religiosa. Uma coisa que a gente vê muito ainda acontecer, né? Todas as religiões são válidas, se está ajudando a pessoa, né? Então a gente tem que, não devemos ter intolerância a nenhuma delas, né? A fé sem obra não vale nada, mesmo a fé racional, pois só o conhecimento não salva ninguém. Então, não adianta a gente só conhecer as coisas. É vital aplicarmos o que estamos aprendendo e o que já sabemos, mudando o mundo em nossa volta. Primeiramente o nosso interior e depois a parte externa. Não adianta nada lermos toda a Bíblia, todas as obras da codificação, todas as obras suplementares, se todo esse material de ensinamento não mudar o nosso espírito, né, para melhor, transformando em obras materiais e espirituais o que aprendemos. É o benefício que podemos fazer ao próximo e que, com certeza, será também revertido para nós mesmos. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve nos alienar. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente para o nosso desenvolvimento. A esperança e a caridade são consequências da fé. Se formam com esta uma tríade inseparável. Então, esperança, caridade e fé. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Kardec define a fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. E esta força pode ser aplicada em dois campos, no material ou no espiritual, conforme, né, o objetivo proposto. No campo material, ele define a fé como humana, quando ela é usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais, como, por exemplo, a construção de uma empresa, a melhoria profissional, a aquisição de uma casa, de um carro, buscando novos horizontes de atuação. Todos nós temos que ter essa fé, que é a crença em nossa própria capacidade de realizar uma tarefa material. Mas ela deve ser aliada à humildade e à racionalidade,
para não se transformar em orgulho, sentimento esse que nos traz ilusões sobre a nossa personalidade. Já no campo espiritual, Kardec define a fé como divina, pois ela orienta o homem na crença de uma força superior a ele e a tudo, que nos leva a buscar algo além do material, na descoberta do nosso lado imortal. E se aliarmos a fé humana e divina, passamos a olhar a coletividade e não mais só a individualidade. Paramos de ser egoísta, né? Olhamos o todo. Todos nós temos que acreditar nas nossas próprias forças para vencer as dificuldades, para mover as montanhas da indiferença, da angústia, da má vontade, da rotina, das paixões inferiores. A fé traz a paciência, calma e o discernimento necessário para enfrentar o futuro, por mais incerto que se apresente. Esta é a fé humana de que precisa toda criatura. A fé não é uma gratuita concessão divina, não pode prescindir da razão, nem pode fugir da lógica dos fatos e, portanto, necessita de esforço próprio para ser conquistada. Mas ela é imprescindível ao ser inteligente, pois sem ela a vida perderia o sentido. Como afirma o Espírito Protetor em O Evangelho segundo o Espiritismo, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, vamos estudar, vamos questionar, discutir sempre de forma razoável e racional. E teremos nos ensinamentos espíritas a sustentação para a constituição de uma fé racional, fortalecida, alicerçada sobre a rocha, fundamentada na crença em um Deus justo e misericordioso, na existência dos espíritos e do mundo espiritual, na reencarnação, na lei de causa e efeito e nos demais princípios espíritas, que certamente auxiliarão na conquista da esperança, confiança e fé no futuro. Seria lógico analisarmos que a fé e a ciência se entrelaçam, né? Tendo a ciência o papel de livrar a fé da cegueira e a fé orientando a ciência a não cair no materialismo radical. A fé através da oração, da meditação, vem sendo comprovada por pesquisas científicas. Aproveitemos, né? Então, nesse período de isolamento social, para fortalecer a nossa fé, orando mais, meditando, nos conhecendo. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? E os Espíritos nos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando dita pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Aí eu vou contar uma historinha de um rapaz que pediu a Jesus um emprego e uma mulher que o amasse muito. No dia seguinte, ele abriu o jornal e tinha um anúncio de emprego. Ele foi, viu a fila muito grande e disse: eles são melhores do que eu, e foi embora. No caminho, um garoto lhe deu uma rosa no ônibus. Ele já estava chateado
jogou a rosa fora. E ao chegar a casa, briga com Jesus. É assim que me tratas? É assim que me amas? E vai dormir. Em sonho, Jesus lhe diz: o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu antes mesmo de lutar. Aquela rosa foi eu que lhe dei. Esperei aquela criança lhe dar. O amor de sua vida estava sentado ao seu lado. Em vez de você dar a rosa a ela, jogou fora. Você entendeu como Jesus age na sua vida? Ele abre as portas, mostra-lhe o caminho, mas a sua fé é tão pequena que você desiste no primeiro obstáculo. Jesus sempre está nos intuindo, né, nos direcionando. Então não desistamos, confiemos mais em Jesus, como Ele pode agir em nossas vidas. Os obstáculos existem para ver até onde vai a nossa fé. A oração é a maneira que temos de nos comunicar com a espiritualidade superior e, consequentemente, com Deus. Ela nos revitaliza, energiza e nos aproxima de espíritos mais esclarecidos, afastando-nos das influências negativas. É importante que estejamos sempre com pensamentos elevados e em prece nos bons e maus momentos, para facilitarmos o intercâmbio com a espiritualidade maior. Outro fator que nos auxilia no desenvolvimento da nossa fé é o estudo. Além do exercício mental, é importante estarmos sempre em busca de obras esclarecedoras, aprimorando cada vez mais o conhecimento e entendimento. O estudo nos faz compreender com clareza os problemas e nos direciona para as soluções, além de permitir que compreendamos melhor os ensinamentos de Cristo e os mecanismos, muitas vezes complexos, da nossa vida. Portanto, meus irmãos, fé não se consegue como que por um passe de mágica. Ela é a certeza, a segurança e a confiança já conquistadas e que, num dado momento, o indivíduo prova. A fé está relacionada a obras, assim, uns possuem mais fé, outros menos. Para a realização das obras e das conquistas, é necessário estudo e trabalho, que resultam em experiência. O que se pode afirmar é que haverá sempre uma nova tarefa a ser executada, a nos provar, a nos testar, e assim vamos obtendo mais firmeza na execução, ou seja, maior fé. Então, na nossa vida não corre só com coisas boas, sempre tem uma coisa, um obstáculo, um desafio para provar, né, que temos fé. E com isso a gente vai amadurecendo, vai compreendendo mais, até um momento que a gente vai ver que esse desafio não seria mais um desafio, seria um aprendizado, né, nos fortalecendo nessa fé. Confiemos mais em Deus. Todos nós temos fé, mas em graus diferentes, porque somos seres diferentes, em diferentes estados evolutivos. Então, não podemos nos comparar, né? Porque cada um tem seu estado de evolução. A fé nos prescreve, nem tampouco a fé não prescreve, nem tampouco se impõe. Ela se adquire e ninguém, sem exceção, está impedido de possuí-la. Então, todos nós conseguimos ter fé. É só querermos, termos vontade, né? Acreditarmos. Em algumas pessoas, a fé parece de modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Em outras já, elas dificilmente penetram, mas as primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascer e a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm que aprender, estão com a educação fazer, mas isso acontecerá. Se não for nesta, será em outras encarnações. É uma escadinha, né, que a gente está subindo, né?
Então, tenhamos fé, um dia chegaremos lá. Enfim, qualquer que seja a reflexão, sempre cai na questão de como nos faz falta a verdadeira fé. Se ela fosse verdadeira realmente, né, nada nos deteria. Se tivéssemos realmente uma fé genuína, agiríamos como os primeiros cristãos, que se deixaram trucidar nas arenas romanas, cantando hosanas de louvor a Deus, por havê-los feitos conhecer o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Não é a repetição automática de palavras decoradas que nos aproxima de Deus. Não é a oferta de valores e de bens que nos concederá a paz que tanto almejamos. Não serão rituais nem trajes específicos que garantirão às nossas almas o consolo e a orientação de que necessitamos. Deus dispensa fórmulas para estender seus braços amorosos em nossa direção. Somente a fé verdadeira, que deve ser conquistada por cada um de nós, individualmente e à custa de esforço e dedicação, é que nos oferecerá tais bênçãos de forma efetiva e permanente. Então, meus irmãos, fortaleçamos a nossa fé para que seja mais rápida a nossa caminhada. Conquistemos a fé capaz de mover as montanhas dos vícios do nosso ser. E como, para terminar, eu vou seguir o exemplo de um grande amigo de estudo que sempre tinha uma musiquinha para ilustrar os nossos trabalhos. É uma música de Gonzaguinha. Nunca pare de sonhar. Não vou cantar, é claro, não tenho esse dom, mas vou ler. Ontem um menino que brincava me falou: hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo, que este tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que virá, o que será. Então, meus irmãos, espero ter contribuído um pouquinho, né, nesse trabalhando com a nossa fé, que possamos, né, a cada dia subir um degrau, acreditando mais em Deus, na sua divindade, né, na sua misericórdia. Então, elevaremos nossos pensamentos agradecidos por mais esse trabalho realizado, por mais essa oportunidade, Senhor. Que tenhamos a fé verdadeira, que possamos levá-la na nossa caminhada evolutiva, na certeza de que o Senhor sempre estará junto a nós, nos orientando, nos confortando, nos intuindo, que a cada dia possamos mais e mais ter uma fé forte, uma fé que remove montanhas. Muito obrigada.